Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais abundante sobre o seu coração. Que semana maravilhosa estamos vivendo! Parece que a semana do Natal é sempre diferente das outras. Mas sabe, seria tão bonito se todos os dias fossem Natal, não é assim? E que todas as semanas fossem semanas que o Natal estivesse sendo comemorado. Mas é tão interessante que isso é possível. É possível nós vivermos esse espírito chamado o espírito de Natal, da alegria, dos prazeres, do contentamento, da fraternidade, do carinho, das famílias unidas, das reconciliações. Seria tão bonito se sempre pudesse ser assim. Mas é pena que para muitas pessoas isso aconteça apenas uma vez por ano. Mas é possível acontecer todos os dias do ano. Sabe por quê? Porque Natal não é apenas um ponto, é uma maneira de viver. Um tempo de experimentarmos toda a graça da glória, de sabermos da bondade do Senhor Deus, da fidelidade, do carinho e da misericórdia que Ele tem para os nossos corações. Hoje eu quero ler para você um texto lindíssimo do nascimento de Jesus. Encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do verso 1 até o versículo 7. Eu quero que você preste muita atenção. Deixe essa palavra, toda a descrição entrar no seu coração, toda essa verdade se transformar em realidade na sua história. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz um filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero tomar a última frase do texto que eu acabei de ler. E não havia lugar para eles na estrebaria. É tão interessante que nessa semana de Natal, o personagem que devia ser mais conhecido, mais falado, mais querido, deveria ser Jesus. Mas, por incrível, é o personagem esquecido do Natal. Se fala em Papai Noel, se fala nos presentes, se fala no amigo oculto, se fala nas festas de confraternização, se fala na ceia, fala-se tudo, menos no personagem, que é Jesus. Em outras palavras, Natal é natalício. É como que se fosse um aniversário. O nascimento de Jesus. O seu nascimento foi assim. Maria já estava grávida, prestes a dar à luz, quando chega aquela lei que mandou que todos fossem recensear-se na cidade natal do marido. E Maria e José, que eram de Nazaré, tiveram que ir para Belém. E quando chegam em Belém da Judeia, o que acontece? Não encontram lugar para hospedar. O texto diz assim: não havia lugar para eles na hospedaria. Todas as hospedarias estavam cheias, todas as casas estavam cheias, e eles tiveram que fazer algo para se protegerem, para se resguardarem, tiveram que ir para uma estrebaria. O que é estrebaria? É o lugar para os animais, para os bichos, para os bois, para as vacas, para os cavalos, para os cabritos. E ali naquele lugar, uma estrebaria, lá nasce o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por quê?
porque não havia lugar para eles na estrebaria. Que nesse Natal de 2010 haja lugar para Jesus no seu Natal. Que nesse ano você possa realmente celebrar um Natal diferente dos outros. Que você possa experimentar a graça de saber que o personagem mais glorioso do Natal não é Papai Noel, você sabe disso. Eu não vou nem comentar. Você sabe que o personagem é Jesus. Agora, qual é o lugar de Jesus Cristo na sua celebração de Natal? Natal sem Jesus não é nada. É apenas uma festa como qualquer outra. Um tempo de muita comida, de muita fraternidade, de trocas de presentes e apenas isto. Natal é Jesus. Sabe, esta semana é um momento assim para você questionar a você mesmo, mas por outro lado, para você se perceber de uma forma tão clara se realmente Jesus é alguém na sua vida. Se o lugar dele em você realmente está ocupado. Muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas. Tempo para isso, você separa tempo para fazer as compras, fazer os embrulhos, preparar a árvore de Natal, aquela comida toda. Mas será que você está preparando o tempo para Jesus? Qual o lugar que ele ocupa hoje em sua vida, na vida da sua família? A única maneira dele reinar é se você permitir que ele reine no seu coração. Ele veio de um modo tão diferente. Ele nasceu de um modo tão diferente. Quando você o vê ali, despojado de tudo, se entregando, se oferecendo, até o seu nascimento, tudo ali, aquela situação tão delicada entre os animais ali. Ah, que situação. A minha filha mais nova, a Mariana, está grávida. E o neném, que vai se chamar Tito, deve nascer agora, daqui a poucos dias, no início de janeiro, se Deus quiser. Nós estamos preparando tudo. Até o quartinho onde vai ficar, está tudo tão bonitinho, tudo ali arrumadinho, nós esperando assim. Maria, como qualquer outra mãe, com certeza queria o melhor para o seu filho. Queria que nascesse num lugar tão decente, que um lugar tão limpo. Mas foi exatamente o inverso. Por quê? Porque ali Deus estava querendo nos deixar uma lição. Que nesses lugares assim mais escabrosos, os lugares que nós achamos assim que não são exatamente os lugares que para Ele é importante. Deus se importa com o homem. Quem sabe você está vivendo um momento delicado, preso a um leito de um hospital, talvez ao lado de um parente que está aí passando os últimos minutos de vida. Quem sabe você está preso literalmente atrás das grades de um presídio e seu coração fica tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno mesmo. Mas aí, Jesus quer nascer aí, quer nascer na sua vida. Quem sabe esse Natal foi difícil, você desempregado, talvez passando momentos assim, financeiros tão complicados, dificílimos, mas Ele quer trazer a luz. Sabe, quando Jesus Cristo nasce, tudo muda, tudo é tão diferente. E é isso que Ele pode, que Ele quer fazer na sua vida. Por quê? Porque lá em Belém o texto diz, estando ali aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A pergunta é essa, e continua sendo: qual será o lugar de Jesus neste sábado? Simplesmente no meio da festa apenas? Será ele aquele inconveniente? Muitas pessoas acham que Jesus veio para atrapalhar, para bagunçar a festa, para estragar tudo. Não. O Natal sem Jesus é apenas uma festa pagã, é apenas uma festa que não é apenas festa. Mas o Natal com Jesus é diferente, é aconchego, é carinho, é uma mensagem, é uma proclamação que Jesus veio
que Deus veio para mostrar a glória dele, o amor dele, a misericórdia e a sua compaixão.